Fala galera, tudo bom? Estamos aqui com o Chama Tiuli hashtag 19. No episódio de hoje a gente vai falar sobre 3 assuntos: o movimento FIRE, sobre diversificação e sobre a empresa Lojas Americanas. Então, se você quer conferir esse vídeo na íntegra, aguarde aí, mas antes, dê o seu joinha e se inscreva no canal. Então, gente, tô aqui fazendo o Chama Tiuli, que é um quadro que a gente fala sobre 3 perguntas que o pessoal fez lá no Instagram. Todo dia eu abro a possibilidade de vocês fazerem essas perguntas no Instagram. E se você ainda não me segue lá, é só botar @tiuli, que você vai encontrar o perfil aí mais brabo de conhecimento em finanças do Brasil. Então, começando aí logo o vídeo, vamos falar o que eu acho do movimento FIRE. Foi uma pergunta aí do Marcos Silva, tá? Então, Marcos, para quem não sabe, o movimento FIRE é o acrônimo de Financial Independence Retirement Early. São as pessoas que querem se tornar independentes financeiramente e querem se aposentar o quanto antes a partir disso. Eu fiquei dando uma olhada ali nos conteúdos no YouTube para entender melhor o que está por trás dessa lógica. Então, basicamente, a pessoa trabalha duro, dá um gás muito forte no trabalho, até provavelmente 30 anos, tenta juntar o máximo de dinheiro possível e gastar o mínimo possível. Então, os números que eu escutei ali são de pessoas vivendo com apenas 15, 20% do seu rendimento, do seu trabalho mensalmente e juntando o resto. Depois de um tempo fazendo isso, os próprios juros investidos e também os aportes novos vão gerar uma massa crítica de dinheiro que você vai poder se aposentar numa idade bem cedo. E a minha opinião sobre isso é que é super válido caso você não destrua a tua... Como é que eu vou usar a palavra certa para isso? A tua dignidade, né? Porque eu vi ali gente no YouTube que o passatempo do cara era fazer fogueira. O passatempo do outro era limpar a roupa do roommate dele, da pessoa que dormia na mesma casa que ele, porque aí ele recebia um dinheiro a mais. Então, para mim, na minha percepção, esse negócio de FIRE Movement é de gente fracassada e principalmente gente que tem medo de ter ambição na vida. Então, se você quer realmente viver uma vida frugal, simples, faça isso, mas não abra mão da tua dignidade para não trabalhar. Eu até brinquei com meu irmão Stefano que esse FIRE Movement estava parecendo mais o movimento dos mendigos modernos, porque o cara não trabalha, mas ele também não pode fazer nada. Tinha gente que estava morando num trailer para não gastar casa, e aí, isso aí vai totalmente contra a minha noção de ser produtivo e ganhar a vida na raça e viver aí com conforto, tá? Você pode sim juntar muito dinheiro, mas não precisa chegar ao extremo para isso, né? Então eu risco aí o FIRE Movement da minha agenda, não sou a favor pela coisa que eu vi ali na internet. Se tiver alguém aí do outro lado que participa do FIRE Movement, mas tem uma vida pelo menos digna, por favor, me manda aí um recado para eu te conhecer, para eu quebrar essa crença negativa que eu criei sobre o movimento. Vamos aqui para a segunda pergunta. A segunda pergunta veio da Jéssica Sabino. Ela pergunta: qual é a sua opinião sobre as lojas americanas? Então, gente, para quem não conhece, as Lojas Americanas aí é uma empresa brasileira de varejo, tá tanto no varejo físico quanto no varejo eletrônico. Ela foi fundada em 1929 e, Jéssica, eu te conheço já de outros carnavais e eu sei que você é de Niterói. Você sabia que a primeira loja da Lojas Americanas foi em Niterói? Então, depois de 90 anos de história, essa empresa aí tem um GMV, e para quem não conhece essa sigla, eu vou apresentar também, é o Gross Merchandise Volume, é o volume geral de vendas, chegou a 32 bilhões de reais, e o lucro líquido em 2019 das Lojas Americanas chegou a 704 milhões de reais. Para quem não sabe, esse resultado desse ano teve um impacto aí, daí que sujou positivamente o resultado, porque a empresa ganhou um processo sobre a base de ICMS, incluir a base
do PIS e COFINS incluir o CMS. Várias empresas também ganharam esse processo, o que gerou um lucro de R$200 milhões a mais do que o recorrente da empresa. Então, o lucro recorrente das lojas americanas em 2019 foi aproximadamente R$505 milhões. Isso aí ela conquistou tendo mais de 1.700 lojas e basicamente quase a metade dessas lojas ela abriu nos últimos 5 anos num plano chamado 85 em 5, tá? Essa empresa também, se você não sabe, ela é controlada pelo Jorge Paulo Lemann e os seus sócios da 3G. Eles tomaram o controle da empresa em 1982 e quando foi ali perto de 1999, o ano 2000, eles fizeram uma cisão do braço imobiliário das lojas americanas, ou seja, dos imóveis que tinham aí as suas lojas, e transformou em outra empresa chamada São Carlos, que também é negociada na Bolsa de Valores, na B3. Então, a minha opinião sobre essa empresa é que ela foi na vanguarda do comércio eletrônico através da B2W, que você também tem a oportunidade de comprar na Bolsa de Valores. Então a gente vê que em termos de desvendar valor, desenterrar valor, a empresa é muito efetiva, porque ela fez isso com a São Carlos, fez isso com o braço eletrônico, mas esse braço eletrônico não teve a tração que os investidores esperavam. Muita gente reclama dos excessivos aumentos de capital que a B2W teve que fazer nos últimos 2 anos, porque ela simplesmente não conseguia gerar caixa. Enquanto isso, a Magazine Luiza, que é uma grande concorrente nesse segmento, veio nadando de braçada. Então, a minha preocupação com as lojas americanas e com a B2W no futuro é a capacidade de atrair novos talentos. Isso porque, lá quando eu estava fazendo faculdade, no começo do milênio, entre 2002 e 2006, todo mundo queria se formar e trabalhar ou para a Ambev ou para as lojas americanas por causa da cultura revolucionária aí que o grupo 3G aplicava nos seus negócios, mas eu não vejo mais o mesmo apetite pelos melhores alunos trabalharem nesse tipo de empresa. Hoje em dia eu vejo os melhores alunos das melhores universidades procurando as gigantes de tecnologia como Google, como a Amazon, como a Microsoft, que voltou, e o Facebook, tá? Então, houve uma transferência de talentos para esses setores menos sexys hoje em dia, para esses setores mais sexy, e isso aí conta muito. Por que eu chamo a atenção dessa história de atrair as melhores pessoas? Porque justamente quando o Warren Buffett fez o investimento, primeiro investimento em tecnologia na sua carreira, que foi na IBM, um outro gestor chamado Stanley Druckenmiller falou: gente, eu sou fã do Warren Buffett, respeito muito a história dele, mas ele vai errar nesse investimento na IBM simplesmente porque das gigantes de tecnologia, a IBM é a única que vem perdendo espaço aí em termos de talentos no cenário global, tá? Outra informação sobre a loja americana é que ela teve um retorno sobre o patrimônio líquido de aproximadamente 9%, já com o resultado ajustado aí pela inclusão do processo do ICMS, PIS, COFINS que eu falei mais cedo. Então, esse retorno de 9, quebrados por cento, ele tem que fazer jus aí ao seu custo próprio de capital. E eu não sei se a empresa ela conseguiu ter um prêmio sobre o seu custo de capital suficiente para justificar as atuais cotações, tá? Mais um disclaimer aqui: eu sou acionista das lojas americanas, tô tendo lucro nas minhas posições, mas não tô aumentando nada, tá? Eu quero ver um pouco como que esse cenário vai se desenvolver, já que queda da taxa de juros, queda do desemprego favorecem o setor de varejo como um todo, tá? Vamos aqui para a terceira pergunta. Terceira pergunta veio da Tânia. A Tânia perguntou assim: Tchuli, como diversificar e qual é a lógica que eu devo usar para fazer isso bem feito, tá? Então, Tânia, a questão ela é um pouco mais ampla, tá? Então eu vou te dar aqui a minha opinião de onde a gente deve buscar diversificar
E aí eu vou dar os passos práticos aí para você trabalhar nessa que eu acho que seja a coisa mais importante que o investidor deve prestar atenção, a diversificação do seu portfólio. Muita gente discute comigo se o preço importa ou se o preço não importa. Uma coisa eu tenho certeza, diversificação importa sim, tá? Para mim, diversificação começou a ser trabalhado no meio acadêmico em 1952, quando o Harry Markowitz lançou aí o seu famoso artigo sobre o portfólio moderno, né? E ele fala que para diversificar uma carteira eficientemente, a gente tem que trazer ativos com uma correlação diferente de um. Ou seja, estatisticamente, se um ativo sobe e o outro cai, eles têm uma correlação de menos 100%. Se um sobe e o outro, independentemente do dia, sobe ou cai, essa correlação é zero. E se toda vez que um ativo sobe, o outro também sobe, eles têm uma correlação de 100%. Então, eu percebo que a gente deva diversificar em ativos que não tem uma correlação muito grande com os ativos que também fazem parte da nossa carteira. E aí, o número de ativos que a gente deve procurar para fazer uma diversificação eficiente é entre 10 e 12. Por quê? Você consegue sim ter benefícios maiores na hora de diversificar com 15, 20, 30 ações. Só que o ganho marginal que você tem ao diversificar em mais ativos é tão pequeno que não compensa o custo de você ter mais um ativo. Por quê? Dentro da cabeça dos investidores institucionais, ter mais uma ação não é que nem aquele investidor de final de semana, pouco profissional, que ele adiciona mais uma ação na carteira dele e está tudo bem. Não funciona assim. Quando você tem mais um ativo na tua carteira, um investidor aí que trabalha com 10, 50, 100 bilhões de reais, ele tem que botar uma equipe cuidando daquele ativo, ele tem que botar uma equipe olhando para as projeções futuras, também para o histórico, para a governança daquele ativo. Então custa dinheiro você colocar mais ativos para diversificar mais a tua carteira. E lembrando, não é a única maneira de você pensar em diversificação. Por quê? Você pode diversificar, e segundo estudos que eu já li, 70% da diversificação vem de classes de ativos. O que significa isso? Diversificar entre renda variável, renda fixa. Dentro da renda variável, você trabalhar com investimentos no estrangeiro, em outras moedas, com outros riscos geográficos e políticos. Você pode também diversificar dentre nichos dentro do mercado de renda variável. Vou dar um exemplo aqui. Dentro das ações de renda variável, a gente pode trabalhar com um grupo chamado das large caps, das empresas de grande valor de mercado, e empresas também do grupo de small caps, tá? Então, isso aí seria a diversificação de fatores, o fator tamanho. Você pode botar também empresas que têm histórico de lucro com histórico de prejuízo. Eu estava estudando aqui para trazer esse conteúdo para vocês, e dentro de um portfólio de 1000 ações, a estatística é que aproximadamente 68% dessas empresas tenham prejuízo de maneira regular, ou seja, 32% só de uma população, de uma amostra, de 1000 ações vão dar lucro. E é assim que a gente acaba tendo grandes retornos no mercado financeiro. Uma quantidade pequena de ativos dá um retorno tão grande que compensa o erro em outros ativos, tá? Outro tipo de diversificação que a gente pode ter na nossa carteira também é ter posições onde a gente usa o aluguel de ações para apostar na queda dos ativos. Isso sim é uma diversificação, porque de alguma forma você tendo o teu portfólio se beneficiando de ações que vão subir e de outras que vão cair, você está descorrelacionando esses retornos. Quer proteger a tua carteira de uma outra maneira? Você pode usar os derivativos, opções, sim, opções é uma maneira de você diversificar a tua carteira. E aí, se você quiser se diversificar na queda do mercado acionário, eu sugiro que você estude mais sobre as put, que são as ações que te dão o direito de vender um ativo por um determinado preço. Vou dar aqui para finalizar uma outra maneira de você proteger a tua carteira, que é através dos índices futuros. Ou seja, eu posso ter uma carteira de 100 mil reais em ações, dividido aí em 10 ações, e aí eu falo assim, eu acho que essas ações
estão com uma avaliação um pouco estranha, eu quero diminuir a minha exposição à alta do mercado. O que eu faço? Eu vou lá e vendo o índice futuro. Isso aí vai ajudar a proteger minha carteira e diminuir a minha exposição, que eles chamam de long bias, né? Que é você ter um viés comprado no mercado financeiro com uma parte vendida. Confunde um pouco isso aí com você fazer o aluguel de ações, mas do instrumento mercados futuros, principalmente do índice, é uma maneira mais barata de você lidar com a diversificação, tá? Se eu fosse te dar um conselho, eu nunca abriria a mão da diversificação. Até os maiores investidores da história têm uma necessidade de diversificação, e quem não faz isso costuma falar assim, a diversificação é um seguro contra a ignorância. O próprio Warren Buffett falou isso. O Charlie Munger também, que é o sócio da empresa dele, o vice-chairman da Berkshire Hathaway, fala que gosta de portfólios bastante concentrados, mas se você buscar na história dele, lá pela década de 70, especificamente em 72 e 73, ele perdeu 2 anos seguidos mais de 30% sobre os seus investimentos. Um dos motivos é porque ele era muito concentrado em alguns ativos que ele tinha. Depois disso, ele acabou fazendo uma reorganização dos investimentos dele, que ele se tornou acionista da Berkshire Hathaway, mas esse pedágio aí ele teve que pagar sim. E aí a gente vê que hoje em dia o Warren Buffett tem por volta de 90 bilhões de dólares, enquanto a fortuna do Charlie Munger, e não é necessariamente por causa disso, está ali em torno de 1,5 bilhão de dólares. Então, se você gostou desse conteúdo, eu peço que você deixe um like aqui, deixa seu comentário caso você ache que eu falei besteira em algum ponto, se eu me equivoquei ou se você gostou de alguma coisa que eu falei. Então, Tchuli, é só o começo. E não esquece que toda hora é hora do Blay Blay. Tamo junto!